Olha, amados, olha que papiro interessante esse papiro aqui de Amós, do capítulo 3, que agora nós vamos começando a montar o quebra-cabeça com a própria escritura, para as pessoas poderem entender mais um pouquinho o que está acontecendo hoje lá nesse país chamado Israel. Vocês vejam que essa Jerusalém é tão prostituta e é ela a grande cidade que vai ser preciso Salvador fazer descer do céu a nova Jerusalém, a nova Yahushalayim. Por que vai fazer a nova? Porque a antiga, ela se prostituiu. A Jerusalém do Antigo Testamento se prostituiu. Vai ter que vir a nova Jerusalém, tá? Do novo pacto, da nova aliança. Então veja que interessante essa passagem aqui. Eu vou ler todo o capítulo, para que algumas pessoas gostam que a gente lê o capítulo todo, né? Então vamos ler, tá? Tentar ser breve se possível e os irmãos poderem pesquisar conosco. Essa passagem que nós estaremos lendo, ela vai estar falando do castigo. É um anúncio do castigo desse povo chamado Israel aqui na Bíblia, mas sabemos que não é Israel, é Yahshua, mas vamos deixar assim. Então, é a maldade de Israel e o anúncio do castigo de Israel. Veja o capítulo 3. Ó. Ouve esta palavra que Yahweh fala contra vós, filhos de Israel. Veja, a passagem não é para Roma, não é para Vaticano, não é para ocidentais, não é para gentil. Essa passagem é para Israel. Israel são as 12 tribos juntas. Elas se separaram uma vez, mas aqui está falando com as 12. Contra toda, não está falando com Judá, não está falando com Efraim, não está falando com Manassés, está falando com, quando fala Israel, está falando das 12 tribos. Porque Israel é o nome do pai. Ouve esta palavra que Yahweh fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, terceiro parágrafo do capítulo 3 de Amós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Quinto parágrafo. Cairá a ave no laço em terra, e se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Sexto parágrafo do capítulo 3 de Amós. Tocar-se-á buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Criador não terá feito? Bramiu o leão. Não, certamente Yahweh não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí o que ele fez? Essa passagem se cumpriu? Se cumpriu. Ele revelou aos seus servos, os profetas, ele revelou a todos os profetas até o último, que foi João. Depois de João, o Salvador não se manifesta mais a ninguém, somente no dia do selamento. Então, olha aqui o oitavo parágrafo que diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou Yah, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Veja, o povo hebreu já estavam morando no Egito. Eles migraram para lá. E veja aqui o anúncio
do castigo da escravidão nas Américas para esse povo hebreu. Ele diz assim: ajuntai-vos, estou no 9º parágrafo, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Veja que Samaria hoje é a própria Síria, que a televisão tem anunciado, de muitas pessoas sendo mortas, muitas guerras, muitas violências. E às vezes fica uma pergunta no ar: essa guerra é contra quem? Quem é que está morrendo? Quem que está sendo vítima de violência lá? São esses judeus, que são poderosos, que estão aí hoje nadando com as suas mãos no ouro, na prata, no petróleo? Veja o capítulo 10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Criador, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Isso é o que o povo hebreu estava fazendo. Os verdadeiros povo hebreu estavam fazendo isso aqui. Veja o parágrafo 11, ou o 11º parágrafo. Portanto, Yahweh diz assim: um inimigo surgirá e cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza e os seus palácios serão saqueados. Olha a profecia para a escravidão. Olha aqui o 11º parágrafo. Portanto, o Criador Yahweh diz assim: um inimigo. Veja, que inimigo é esse? Quem é esse inimigo? Ele está dizendo um inimigo. Veja, porque aqui esse inimigo não existia ainda. Se existisse, se fosse Babilônia, ele diria. Se fosse a Síria, ele diria. Se fosse o Egito ou o Medo-Persa, ele diria. Mas esses aí não são. É um inimigo, que hoje é a União Europeia, que são a ramificação dos judeus askenazes, os gentios, descendentes de Jafé. Olha o que está dizendo aqui, ó. Um inimigo surgirá, surgiu um inimigo, e cercará a sua terra, derribará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Está falando para os hebreus, ó, vai acontecer assim quando vocês forem expulsos lá. Assim diz o Criador: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam, presta atenção nessa palavra aqui, em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Veja, lá em Samaria hoje, lá na Síria, onde todo dia a televisão mostra um povo sendo perseguido, os colonos, os rebeldes, a Síria em pé de guerra, porque o motivo dessa guerra na Síria, Israel, do Iraque, do Irã de Mahmoud Ahmadinejad, são este povo aqui que foram livres para não ser levados como escravo e moram até hoje lá. E agora estão sendo perseguidos, cercados, por causa desta verdade, que eles não querem que venha à tona. Olha que interessante. Vocês viram aí? Isso é muito forte. Eu queria que vocês lessem todo o livro de Amós, que ali vai falar da predição da ruína de Israel, vai falar da locusta, que é o gafanhoto, que não é esse gafanhoto aí do Apocalipse do sistema evangélico, mas é um gafanhoto, aí sim é um animal, mas o gafanhoto de Apocalipse 9, que vai subir do abismo, não são animais, não são insetos. Esses que são insetos, não pode falar animal, mas é insetos. Amados, leia de novo Amós e veja que a própria Síria, ela é um pedaço do povo de Al-Shurim. E a Globo e as outras televisões estão anunciando ali guerras, cercos, mas as pessoas não estão entendendo que há um povo ali que está sendo motivo
de toda essa mentira hoje se pregada na mídia, inclusive do Papa e do Vaticano.